A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha meditações com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Marcos no capítulo 14. Antes de começarmos a tratar de Marcos capítulo 14, é necessário fazer uma ligação entre esse capítulo com o capítulo 11. No capítulo 11, nós vemos que Jesus ele estava junto ao Monte das Oliveiras e ele enviou 2 discípulos para que eles fossem a uma aldeia, para que eles encontrassem um jumentinho preso e para que Jesus entrasse em Jerusalém. Levaram o jumentinho para Jesus, como nós vemos aqui em Marcos 11, versículo 7, e as pessoas estenderam vestes pelo caminho e outros cortavam ramos das árvores. E esse dia era domingo, o chamado domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a morte do Senhor Jesus, que ocorreu em uma sexta-feira, e a sua ressurreição, que ocorreu no domingo seguinte. Então, e as pessoas clamavam: Hosana, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. E Jesus entrou no templo e já era tarde e ele foi para Betânia. Então, no domingo de Ramos, que foi o domingo que antecedeu a morte de Jesus, ele foi para Jerusalém e entrou. Muitos relatam esse episódio como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus estava entrando em Jerusalém e as pessoas estavam ali reconhecendo ele como diz aqui o versículo 9, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Veja o versículo 10, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O povo ali, depois de ter contemplado muitos milagres que Jesus havia operado, conseguiam ver nele a figura do Messias, a figura do Salvador, mas esperavam que ele traria a libertação política, a libertação do jugo romano sobre o povo de Israel. Esperava-se isso do Messias. Os judeus até hoje esperam um Salvador, um Messias que trará o reinado de Israel novamente. Era isso que eles estavam esperando de Jesus. E no dia seguinte, que no caso seria segunda-feira, né? Eles saíram de Betânia e Jesus voltou para Jerusalém. No caminho de Betânia para Jerusalém, ele viu uma figueira. A figueira tinha folhas, a aparência de que tinha fruto. Não tinha fruto, ele amaldiçoou a figueira e ele veio a Jerusalém e na segunda-feira ele começou a expulsar aqueles que estavam comercializando produtos no templo. E Jesus derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E ele disse que a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vocês fazem a minha casa como um covil de ladrões. Isso fez com que os escribas e os príncipes dos sacerdotes quisessem matar Jesus, mas eles tinham medo da multidão, porque Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém, sendo aclamado como rei, sendo aclamado como Messias. Já era tarde, ele saiu para fora da cidade. Então, quando o versículo 19 fala que ele saiu para fora da cidade, significa que eles saíram de Jerusalém e voltaram para Betânia. No dia seguinte, agora terça-feira, eles estavam passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes, e Pedro lembrou, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis.
e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Jesus aqui faz esse discurso, né, falando a respeito do poder da oração, e logo na sequência, os escribas perguntam para Jesus: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? E aí Jesus responde: vou fazer uma pergunta a vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles não responderam a Jesus, disseram que não sabiam. E aí Jesus disse também: não vos respondo com que autoridade eu faço essas coisas. Eu estou dando uma passada no capítulo 11, mas quem quiser ler o capítulo 11, aqui no canal estão gravados os vídeos que comentaram cada uma dessas passagens de Marcos capítulo 11. Aqui o objetivo é só mostrar como foi a última semana de Jesus. Então no domingo ele entrou em Jerusalém como Messias, uma entrada triunfal. Na segunda-feira ele esteve na casa de Deus, expulsando os cambistas, os negociantes, né? E ele amaldiçoou a figueira quando ele estava indo para Jerusalém na segunda-feira. Voltaram para Betânia. No dia seguinte, que foi terça-feira, eles voltaram no caminho de Betânia para Jerusalém, e Pedro viu que a figueira que havia sido amaldiçoada na segunda-feira realmente havia se secado, e eles chegaram em Jerusalém, e aí o que os escribas e os principais dos fariseus perguntaram para Jesus com que autoridade ele fazia essas coisas. E Jesus respondeu a eles que... Jesus não respondeu a eles. Jesus fez uma pergunta: o batismo de João era do céu ou não era? E aí eles disseram: se nós dissermos que era de Deus, ele vai perguntar para nós, então por que vocês não acreditaram? E se nós dissermos que era que não é de Deus, o povo que acreditava no batismo de João Batista está aqui e nós tememos o povo. Eles não responderam e Jesus disse: eu também não respondo com que autoridade eu faço essas coisas. Vem o capítulo 12, que fala que, né, isso aqui é terça-feira. Jesus está falando a respeito de vários assuntos aqui. Nós já tivemos um vídeo aqui no canal falando a respeito de Marcos capítulo 12, né? Depois você pode ver. E aí no capítulo 13 Jesus faz o famoso sermão escatológico, ou seja, é o sermão em que Jesus fala a respeito das coisas futuras, a respeito daquilo que haveria de acontecer. Tudo o que está escrito no capítulo 12 e no capítulo 13 são discursos que Jesus apresentou aos seus discípulos na terça-feira. Aí entra o capítulo 14, que é o que nós vamos meditar hoje. Então aqui, ó, gastamos 8 minutos para fazer essa introdução. Aí vem o capítulo 14, que diz assim, ó: e dali a 2 dias, ou seja, era terça-feira, Jesus fez os discursos dos capítulos 12 e 13, os fatos que aconteceram nos capítulos 12 e 13 são fatos que estão ocorrendo ali no relacionamento de Jesus com seus discípulos em Jerusalém na terça-feira, e dali a 2 dias, ou seja, na quinta-feira, que para os judeus a partir das 18 horas é considerado já o dia seguinte. Então, a última ceia que foi celebrada com os discípulos, que foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos e ele fez a sua última ceia, foi na quinta-feira de noite. Então, e dali a 2 dias, ou seja, né, quarta e quinta, na quinta de noite, era a Páscoa, que no caso ali seria sexta-feira, né, que começaria a partir das 18 horas de quinta-feira. E a festa dos pães asmos. A Páscoa, até a morte de Jesus, né,
ela hoje, para os cristãos, a Páscoa, ela comemora a paixão de Cristo e a sua ressurreição. Jesus morreu pela humanidade, pagou pelos nossos pecados e ressuscitou e voltou para o céu, revelando para a humanidade o destino de todos aqueles que acreditam nele, que é que aqueles que aceitam a Jesus poderão também ser ressuscitados por ele quando vier o tempo o tempo determinado para essa ressurreição. Então, mas para os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, a Páscoa é chamada de Pessá. E essa Pessá continua sendo uma festa em que o povo judeu comemora a saída da terra do Egito como escravos. Porque no livro do Êxodo, conta-se, que significa saída, conta-se a história de Moisés, que Deus levantou Moisés para ser o líder do povo judeu na saída da escravidão no Egito para irem até a terra prometida. E nesse momento em que Moisés se apresentou diante de Faraó, dizendo que Deus havia determinado que eles saíssem da escravidão e fossem para a terra, numa terra que mana leite e mel, Faraó endureceu o coração. Vieram 10 pragas que estão registradas no livro do Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento, sobre o povo do Egito. Mas a última praga foi a morte dos primogênitos. Deus disse para Moisés que eles matassem um cordeiro, que eles pegassem o sangue do animal, que eles passassem nos umbrais das portas das suas casas, porque o anjo do Senhor passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos, tanto das pessoas como também dos animais, para que a terra fosse ferida e para que dessa forma Faraó e todos machucados tomassem a decisão de mandá-los embora daquela terra, porque seria uma ferida muito grande no meio do povo egípcio. E foi isso que aconteceu. No momento em que o anjo do Senhor passou pelas casas do Egito, os primogênitos morreram, então Faraó tomou o povo judeu e disse: vão embora. E Deus deu uma ordem para que eles fizessem pães sem fermento, que eles comessem pães sem fermento, porque eles não teriam tempo de aguardar a fermentação dos pães quando o anjo cumprisse essa praga da morte dos primogênitos. Eles seriam colocados para fora da terra às pressas. Então, a festa dos pães asmos ficou sendo celebrada pelos judeus como uma semana, tem uma duração de 7 dias essa festa, e ela serve para eles lembrarem: nós fomos libertados da escravidão no Egito pela mão forte do nosso Senhor. E ele nos deu a ordem de que nós preparássemos pães sem fermento, porque rapidamente nós seríamos libertados da prisão pelo braço do Senhor. E com isso, nós conseguimos a nossa libertação da escravidão para caminharmos em direção a uma terra nossa, para termos uma passagem, a passagem da escravidão para a libertação. Isso é o que significa Páscoa e é o que significa Páscoa para os judeus. Então, aqui Jesus estava, como todo o povo judeu, na época de comemorar a Páscoa, de comemorar fazer a celebração, a festa dos pães asmos, dos 7 dias com pães sem fermento, e a lembrança de que o povo havia saído da escravidão para a libertação. Então, dali a 2 dias, que seria quinta-feira, começaria a Páscoa e a festa dos pães asmos.
e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Os principais dos sacerdotes e os escribas já estavam com ódio, com raiva, cheios de inveja de Jesus, porque eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, não receberam Jesus como Messias, e isso é o cumprimento de uma palavra do próprio profeta Isaías, que disse que Jesus viria para os que eram seus, mas os seus não o receberiam, e que isso acabaria servindo como um motivo de graça para todos nós, que recebemos a graça de conhecermos a Jesus e de, por meio dele, termos o acesso a Deus. Então, dali os principais dos sacerdotes não reconheciam Jesus como Messias. Por essa razão, eles buscavam uma forma de matar Jesus, porque Jesus atraía a atenção do povo por causa das obras, dos milagres, dos sinais que aconteciam. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas não queriam matar Jesus de qualquer maneira. Eles queriam prender a Jesus com dolo. O texto fala aqui na parte final do versículo 1, com dolo, buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Queriam não apenas matar Jesus, mas queriam matá-lo de uma forma que pudessem derrubar a reputação de Jesus. De uma forma que pudessem dizer, olha, ele é um criminoso e é por isso que ele merece morrer. Versículo 2, mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Então havia multidão. Na festa dos pães asmos, nessas comemorações, havia muito povo. Eles queriam matar Jesus, mas eles queriam fazer de uma forma que não aparecesse o ódio, a raiva, a inveja deles. Versículo 3, e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. Veja que esse episódio aqui, que fala e dali a 2 dias, ocorre na quarta-feira, porque na terça-feira ocorrem os fatos que estão relatados em Marcos, nos capítulos 12 e no capítulo 13. E aí Jesus, dali a 2 dias, ou seja, na quinta-feira, a partir das 18 horas, começaria a festa dos pães asmos, começaria a Páscoa. Na quarta-feira, Jesus fica em Betânia, na quarta-feira, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Esse versículo 3 aqui tem uma curiosidade. Eu estava fazendo uma leitura aqui desse texto no versículo 3 e eu vi um comentário bíblico que fala que quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, este Simão era uma pessoa importante em Betânia, mas que na realidade esse Simão nunca foi leproso. Eles dizem que no original, a palavra usada aqui é uma palavra que significa alguém que trabalha com vaso. Então Simão, na verdade, não seria leproso. Parece que a palavra usada é gaba, só que uma das palavras tem um apóstrofo e a outra palavra, gaba, não tem o apóstrofo. Mas a palavra que tem aquele sinal significa o que trabalha com vaso. E a outra palavra significa leproso. E na tradução do português se interpretou a palavra como sendo o leproso. Isso é só uma curiosidade. Isso não vai mudar o texto que foi traduzido por João Ferreira de Almeida e todas as Bíblias na língua portuguesa, em qualquer das versões bíblicas que você vier a usar, seja Almeida, Revista e Corrigida, Almeida, Revista e Atualizada, na NVI, que é a nova versão internacional, todas trazem essa expressão aqui, o leproso. Mas é só uma curiosidade. O fato é que ele estava na casa desse homem chamado Simão e veio essa mulher que trouxe um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, Então,
O unguento era o que? Era um perfume do quê? Um perfume de nardo, nardo puro, de muito preço, e quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça de Jesus. 4. Versículo 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Versículo 5. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Esse 300 dinheiros, os comentários dizem que um dinheiro era o que era pago por um dia de trabalho. Então 300 dinheiros seria o equivalente a 300 dias de trabalho. Considerando que no Brasil o salário mínimo em 2023 fica em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, fazendo o cálculo de 10 meses, considerando 300 dias, seria o equivalente a 12 mil, 13 mil reais, né? Alguns comentários dizem que seria o equivalente a 15 mil reais. Essa era a média do valor desse perfume. E Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Versículo 7. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Versículo 8. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Veja que Jesus estava na quarta-feira em Betânia, comendo na casa de Simão, e ele ainda não havia comentado com os seus discípulos que a sua morte já era vinda. Ele vai começar a falar mais especificamente da sua morte logo depois da ceia, logo depois da quinta-feira. Versículo 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. De fato, o que Jesus disse é o que acontece. Marcos registrou esse fato, outros evangelistas também, e é contado que essa mulher fez essa obra em favor de Jesus. Versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Versículo 11. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Então veja que na quarta-feira, quando eles estavam reunidos na casa de Simão, quando ocorreu esse episódio da mulher com o vaso de alabastro que tinha nardo puro, que valia 300 dinheiros, Judas saiu daquela refeição, daquela confraternização, procurou os principais dos sacerdotes para combinar com eles como que ele entregaria Jesus. Versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: agora já era o dia seguinte, já era quinta-feira pela manhã, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Que se a partir das 18 horas de quinta-feira eles poderiam realizar a refeição da Páscoa. Versículo 13. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. Versículo 14. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Veja que quando os discípulos perguntaram para Jesus onde eles haveriam de comer a Páscoa, onde eles haveriam de se reunir, Jesus enviou 2 discípulos para que fossem até a cidade, e ele disse para eles que eles encontrariam um homem que carregava um cântaro de água, que era para eles seguirem ele, e que onde ele entrasse,
era para eles perguntarem para o senhor da casa, que o mestre diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Isso mostra que Jesus já havia combinado com o dono daquela casa que preparasse um aposento onde ele se reuniria com seus discípulos para comer a Páscoa, para fazer aquela última ceia. Versículo 15: E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. Jesus já tinha combinado o lugar onde ele passaria com seus discípulos. Então os discípulos foram até lá para preparar a mesa, colocar os preparativos, os alimentos que eles haveriam de consumir ali, né, os pães asmos, o suco da uva, e saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Versículo 17: E chegada a tarde, foi com os 12. Então, de tarde, de quinta-feira, ele foi com os 12 lá. 18: E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Versículo 19: E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu, Senhor? E outro: Porventura sou eu, Senhor? Versículo 20: Mas ele, respondendo, disse-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Versículo 21: Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Versículo 22: E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 23: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam. Versículo 24: E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Versículo 25: Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Veja que muitas pessoas perguntam: será que o que Jesus bebeu na última ceia foi vinho? O Evangelho de Marcos, conforme a leitura que estamos fazendo aqui no capítulo 14, no versículo 25 aqui, fala que Jesus disse para os discípulos: Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide. Então o fruto da vide se afirma que na realidade era o suco da uva, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Versículo 26: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 27. Porém, respondendo aqui a alguma dúvida que possa surgir em relação à questão do vinho, no Evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus realizou a transformação da água em vinho, na festa do casamento que ocorreu em Caná da Galileia, aquela transformação foi de fato de água em vinho. Existem algumas pessoas que dizem que a transformação da água foi de água para suco de uva. O texto é claro ao dizer que Jesus fez a transformação da água em vinho. É que existe no Brasil uma tradição de criticar o consumo do vinho, como se o consumo de vinho fosse pecado, quando na realidade, o uso indevido do vinho é que é pecado. Então, quando uma pessoa toma uma taça de vinho para uma refeição e ela não se embriaga e não usa do vinho como um remédio para ficar aliviado da ansiedade ou da preocupação da vida, mas como uma bebida para uma refeição, ele não comete pecado. E existem civilizações, países em que o vinho é uma bebida comum. A questão é como você usa o vinho.
Paulo, inclusive, falou: não vos embriagueis com vinho. Não é para se embriagar. Mas aqui, especificamente em relação à última ceia, Jesus consumiu suco de uva. Ele falou do fruto da vide. E disse-lhes Jesus, versículo 27, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Versículo 28, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Então, Jesus, logo após a refeição, né, a celebração da ceia, começa a falar de maneira declarada para os seus discípulos a respeito da sua morte. Fala a respeito da sua ressurreição. Ele começa a falar de uma maneira mais objetiva, mais direta. Versículo 29, e disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Aí vem o versículo 30, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Versículo 31, mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Verso 32, e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Por uma curiosidade, Getsêmani significa prensa de azeite. Então, era um lugar em que havia o Getsêmani, é um jardim que fica no Monte das Oliveiras. Marcos não fala aqui que antes de Jesus celebrar a última ceia, ele fez o lava-pés dos discípulos. Quem registra o lava-pés dos discípulos é o Evangelho de João. No Evangelho de João, nós lemos que Jesus se reuniu com seus discípulos nesse aposento, nesse cenáculo que estava mobilado, onde eles prepararam a ceia, e Jesus realizou o lava-pés. Pegou uma bacia com água, começou a lavar os pés dos discípulos, e logo depois eles cearam, e o Evangelho de João conta que logo depois que eles cearam, Jesus falou que todos se escandalizariam nele nessa noite, porque ele seria morto e haveria de ressuscitar. E o Evangelho de João conta que eles se levantaram e foram para o Monte das Oliveiras, e que no Monte das Oliveiras, Jesus, ali caminhando com eles, foi até o Getsêmani. Marcos não relata todos esses detalhes, ele só fala que houve a última ceia e que eles foram ao Getsêmani. Mas o Getsêmani fica no Monte das Oliveiras, que foi para onde Jesus foi logo após a ceia. Nesse Monte das Oliveiras, onde ele estava com seus discípulos, ele disse, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Versículo 33, e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Versículo 34, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Versículo 35, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Versículo 36, e disse, Abba, Pai. Abba é uma expressão que significa o diminutivo, então Abba, Pai, significa paizinho. Então ele disse, paizinho. Muitas pessoas têm dificuldade de chamar Deus de paizinho, mas só pode chamar Deus de paizinho aquele que tem intimidade com Deus, aquele que sempre anda e caminha com Deus. E Jesus sempre teve essa intimidade com Deus, então ele chega até Deus e diz, Abba, Pai, diz, paizinho, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Versículo 37, e chegando
achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nesse versículo 38, nós tomamos um conselho de Jesus. Jesus não disse para que nós primeiro oremos, mas ele disse para que primeiro nós vigiemos. Porque ter vigilância, estar atento em relação à nossa relação com Deus e a afastar as pessoas que querem nos levar para um caminho diferente, é mais importante do que orarmos. De nada adianta ficarmos em oração e não vigiarmos com as nossas amizades, não vigiarmos aquilo que vemos com os nossos olhos, não vigiarmos com aquilo que falamos com a nossa boca, não vigiarmos com aquilo que passa no nosso coração. Muitas vezes inveja, cobiça, muitas vezes a falta de perdão, rancor, ódio, falta de ressignificar alguma coisa que os nossos pais fizeram e que nós não perdoamos, muitas vezes não ressignificar situações passadas. Nós não cuidamos do nosso coração, não cuidamos dos nossos sentimentos, não cuidamos daquilo que está passando dentro das nossas emoções. Ficamos doentes com isso, Então Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então é necessário vigiar, porque com a vigilância você identifica o que precisa ser tratado. Muitas vezes você identifica que não consegue perdoar alguém. E aí sim você ora, porque a oração é a hora em que você pede para que Deus dê força e graça, para que você consiga vencer aquilo que você vigiou, aquilo que você percebeu, para que aquilo seja arrancado de você. E Jesus disse exatamente isso, vigiai, fiquem atentos àquilo que está em volta de vocês e orem, para que vocês não entrem em tentação. A tentação é quando nós sentimos a vontade de guardar a raiva, continuar no erro, continuar com as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso coração no erro, sem o tratamento. Mas quando nós vigiamos e nós oramos para que o Senhor nos livre do mal, para que o Senhor nos livre de sermos tentados, para que o Senhor nos livre de cairmos na tentação. E aí Jesus fala, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É o nosso corpo que é fraco, a nossa alma é fraca, mas o espírito que nos dá o fôlego de vida que Deus colocou em todos nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito, ele é divino. O nosso espírito, ele vem de Deus. No nosso espírito recebemos o fôlego de vida, recebemos o sopro de vida. Esse sopro de vida que está em todos nós, em todo ser humano tem aquela indicação do que é certo e do que é errado, porque todo ser humano tem o Espírito de Deus, mas todo ser humano tem a sua alma. Na alma estão as vontades e as emoções. O ser humano tem a vontade e ele tem as suas emoções, e ele pode, com a sua alma, negar a ação do Espírito e dizer, eu quero fazer no meu corpo, na minha carne, o que a minha alma deseja. Então Jesus estava dizendo, o Espírito, na verdade, ele sempre está pronto, mas a carne, a alma, ela é fraca. E versículo 39, e foi outra vez e orou. A alma é onde estão a vontade e as emoções. Então, a vontade do ser humano é de dormir. A vontade do ser humano é de não ler a palavra. A vontade do ser humano é de não orar. A vontade do ser humano é de adulterar, prostituir, comer de forma excessiva, muitas vezes beber a bebida açucarada, ficar mergulhado na procrastinação e na preguiça, ficar bastante tempo na cama descansando. Essa é a vontade da carne. Por essa razão, muitas pessoas não têm conseguido prosperar, não têm conseguido realizar os seus projetos,
não terminam uma faculdade, não conseguem um trabalho, porque elas não estão dispostas a vencer a fraqueza da sua carne. Aqui especificamente Jesus estava orando e os seus discípulos estavam dormindo. Versículo 39, e foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Veja que Jesus foi uma segunda vez e disse para Deus novamente que, se fosse possível, que Deus passasse o cálice dele. Vem o versículo 40, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. Veja que quando Jesus olhou e eles estavam dormindo, eles ficaram sem graça, ficaram sem dizer para Jesus, nós dormimos novamente. Aí vem o versículo 41, e voltou terceira vez e disse-lhes, dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 42, levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Versículo 43, e logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Veja que o versículo 43 fala que quando Judas, que era um dos 12 discípulos, veio juntamente com os principais dos sacerdotes e dos escribas e com os anciãos para buscarem Jesus, porque Judas indicaria com um beijo no rosto quem era Jesus, né, para que eles pudessem prendê-lo, porque eles não conheciam Jesus ali naquele momento. Eles vieram com espadas e vieram com porretes. E aí vem Jesus no versículo 44, ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo, aquele que o beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. Veja que Judas chegou a dizer isso, prendei-o e levai-o com segurança. Versículo 45, e logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, né, que significa mestre, e beijou-o. Versículo 46, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Versículo 47, e um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Versículo 48, e respondendo Jesus, disse-lhes, saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador? Jesus fez essa pergunta, né? Vocês vieram me prender como se eu fosse um ladrão, como se eu fosse um bandido? Versículo 49. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então veja que Jesus estava pontuando. Vocês só estão me prendendo porque as Escrituras falam que eu seria sacrificado, que isso ocorreria dessa forma, que eu seria contado entre os malfeitores, que eu seria tratado dessa forma. Versículo 50, então deixando-o, todos fugiram. Versículo 51, e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Versículo 52, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Versículo 53, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. Versículo 54, e Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Versículo 55. Ao lume ali, era uma fogueira que estava ali, no pátio da casa do sumo sacerdote. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Versículo 56, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes.
Versículo 57, e levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo, versículo 58, nós ouvimos-lhe dizer, eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Jesus havia dito isso lá no Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 12, né? Quando os discípulos... Vamos voltar aqui, ó, Marcos 12, né? Nós vemos aqui que os discípulos começaram a prestar atenção na beleza do templo. Aliás, aqui, ó, capítulo 13, ó. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que de edifícios. Versículo 2, e respondendo Jesus, disse-lhes, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, aqui no capítulo 14, quando eles acusam Jesus disso, eles estavam falando a respeito dessa situação. Jesus já tinha dito que se fosse derrubado o templo, ele construiria outro em 3 dias. Na verdade, Jesus estava falando a respeito do seu corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo assim, eu sou a morada de Deus. Deus mora em mim, dentro de mim. E quando eu for derrubado, eu vou erguer esse templo em 3 dias, ou seja, o lugar de adoração a Deus, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que Jesus estava cheio do Espírito Santo logo que ele saiu do batismo nas águas, no batismo de João Batista, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, fala que logo que ele saiu das águas, o Espírito desceu sobre ele em forma de uma pomba, em forma corpórea. Ele foi cheio do Espírito Santo. Aliás, Jesus, no Evangelho de Lucas, quando nós lemos o capítulo 1, nós vemos que quando Maria estava com ele no ventre, concebido pelo Espírito Santo, e Maria foi visitar a sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista, a Bíblia conta que João Batista ele saltou no ventre de Isabel e ela foi cheia do Espírito Santo. Então nós vemos que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo e desde o momento em que ele estava no ventre de Maria, ele já era cheio do Espírito Santo. Então, Jesus vem aqui no versículo 59, prosseguindo no versículo 59, e nem assim o testemunho deles era coerente. Versículo 60, e levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, o sinédrio era o conselho, onde ficavam reunidos os principais dos sacerdotes ali, perguntou a Jesus dizendo, nada respondes? Que testificam estes contra ti? Versículo 61, mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Versículo 62, e Jesus disse-lhe, eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 63, e o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, para que necessitamos de mais testemunhas? Então, rasgar as vestes era um sinal muito comum do povo judeu como uma forma de protesto, como uma forma de vejam, isso é um absurdo. Então aqui está a prova de que ele realmente deve ser condenado porque ele está se fazendo como o Messias, como aquele que foi prometido nas Escrituras. Os principais dos sacerdotes não aceitavam que Jesus era o Messias, que Jesus é o Salvador, o prometido de Deus. Eles não receberam Jesus dessa forma. Eles viam Jesus como uma pessoa que não era o Messias. Como o próprio texto diz que ele veio para os seus, que no caso são os judeus, e eles não o receberam e por essa razão ele anunciou o reino para nós. Isso foi profetizado a respeito de Jesus pelo profeta Isaías.
Vem o versículo 64. Vós ouvistes a blasfêmia. Para eles, quando Jesus disse, sim, eu sou o Filho de Deus e vocês vão me ver assentado ao lado dele, isso era uma blasfêmia, né? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Versículo 65. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Versículo 66. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Versículo 67. E vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Versículo 68. Mas ele negou-o, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. Veja, Pedro negou a Jesus pela primeira vez, e o galo cantou uma vez. Veio o versículo 69. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Versículo 70. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, né, aqui ó, ele negou pela segunda vez, com a mesma criada. A criada viu ele no átrio e disse, você estava com eles. Ele negou. Depois ele saiu dali e foi para o alpendre. A mesma criada voltou, passou por ali, viu e começou a dizer para as pessoas em volta, esse aí é um deles. E ele negou pela segunda vez. O galo já tinha cantado na primeira vez que Pedro negou a Jesus. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente, tu és um deles, porque és também Galileu. Então, na terceira vez, foram as pessoas que estavam ali em volta. Então, aquela criada disse para as pessoas, ó, ele é um deles. E aí aquelas pessoas em volta disseram, você é mesmo, porque você é Galileu. Versículo 71, e ele começou a imprecar. Imprecar é o mesmo que praguejar, e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. Versículo 72, e o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu, e retirando-se dali, chorou. Então, essa é a mensagem de Marcos, capítulo 14. Na realidade, os 4 evangelhos, tanto de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, têm o registro a respeito da morte e da ressurreição de Jesus nos últimos 3 capítulos. Então, se você for no evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos, a partir ali do versículo do capítulo 26, os capítulos 26, 27 e 28, que são os 3 últimos, falam a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Aqui no evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho, trata-se a respeito da morte de Jesus nos capítulos 14, 15 e 16, que são os 3 últimos capítulos. É da mesma forma no evangelho de Lucas, que trata a respeito da morte e ressurreição de Jesus nos últimos 3 capítulos, e também no evangelho de João. Então, nós vamos parar aqui, né? Eu vou ler só alguns versículos do capítulo 15 para mostrar que Jesus ele foi julgado na casa do sumo sacerdote, como nós lemos aqui no capítulo 14, e durante a noite ali, né, durante o período da noite, Pedro negou a Jesus, e aí vem o capítulo 15 que fala assim, ó, e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, aqui logo ao amanhecer é sexta-feira, logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus o levaram e entregaram a Pilatos, né? E Pilatos ele era o prefeito da Judéia nessa época. E Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe, tu o dizes. Versículo 3, e os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia.
Versículo 4: E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Versículo 5: Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava, né? Aí eu não vou prosseguir, eu só comecei esses 5 primeiros versículos para mostrar que depois da celebração da ceia na quinta-feira de noite, quando a celebração da Páscoa, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras tem um lugar chamado Getsêmani, que é um jardim que fica no Monte das Oliveiras. Ele ficou com seus discípulos ali naquele local, conversando com eles, e depois ele foi orar. Por 3 vezes ele levou Pedro, Tiago e João com ele para fazer a oração em um lugar específico ali no Monte das Oliveiras. Orou por 3 vezes sozinho, eles adormeceram. Logo depois Judas chegou com as pessoas e o prenderam, e ele caiu na casa do sumo sacerdote, e o seu julgamento perante o sumo sacerdote ocorreu durante a noite de quinta para sexta-feira, né? E eles concluíram que Jesus era culpado, e quando amanheceu, terminaram de julgar a Jesus, amarraram ele, né, e levaram ele direto para Pilatos na sexta-feira, logo pela manhã, para que Jesus fosse condenado, fosse apresentado a Pilatos, né? Vamos tratar a respeito dos próximos, né, da cena de Jesus perante Pilatos, quando fizermos a meditação, a leitura, o estudo do capítulo 15 de Marcos, que vamos fazer no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se ele te deu um esclarecimento a respeito dessa última semana de Jesus, né, e você conhece alguém que tem interesse nesse estudo mais aprofundado para conhecer mais a respeito de como foi a última semana de Jesus até que ele chegasse nessa sexta-feira quando ele foi crucificado, compartilha com essa pessoa, compartilha com alguém, faz esse compartilhamento para que mais pessoas que são interessadas nesse conteúdo possam aprofundar esse estudo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, né? E dá um like também nesse vídeo para que a internet entenda que esse conteúdo esclareceu esse assunto e que é um vídeo que pode trazer mais esclarecimentos, reflexões, estudos a respeito desse assunto. Só por curiosidade, tem um estudioso que escreveu um artigo recentemente dizendo que, na verdade, os cristãos estão errados em dizer que esse episódio do julgamento de Jesus ocorreu na quinta-feira de noite. Eles dizem que, na verdade, a ceia ocorreu na quarta-feira de noite, porque esse estudioso disse que eles pegaram um relógio e cronometraram o tempo onde ficava a casa do sumo sacerdote e onde ficava o lugar em que Pilatos governava, e disseram que o tempo necessário para que ele ficasse ali na casa, no sinédrio, sendo julgado pelos principais dos sacerdotes, pelos anciãos e pelos escribas, e depois fosse até Pilatos, que o cronômetro do tempo não teria dado tempo de ter ocorrido 2 julgamentos, um perante o sumo sacerdote, os judeus, e outro perante Pilatos, e logo na sequência ocorrer a condenação de Jesus e dele carregar a cruz e já ser colocado ali no lugar da caveira para ser sacrificado, que o amanhecer da sexta-feira, como nós estamos lendo aqui, até a hora em que ele foi morto, teria um tempo muito curto para que isso tivesse ocorrido. Mas isso é um estudo que ele fez, que não encontra no meio cristão ainda fundamento. Ainda na tradição se entende que foi na quinta-feira que ele foi julgado de noite, que esses fatos ocorreram ali. E mais uma curiosidade, lendo o Evangelho de Marcos em conjunto com o Evangelho de João, nós vemos que esse momento em que Jesus estava no Getsêmani, conversando com os seus discípulos, ele apresentou 3 discursos.
o primeiro discurso de João, capítulo 14, onde ele fala que ele iria e ele prepararia uma morada para quando ele voltasse. O discurso de João, capítulo 15, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e todo aquele que permanece nele dá muito fruto. O discurso do capítulo 16 de João, em que Jesus fala a respeito da descida do Espírito Santo, que ele iria, mas deixaria o Espírito Santo. Depois, no capítulo 17, Jesus faz uma oração, onde ele ora pelos seus discípulos pedindo que Deus esteja com eles, porque Deus, assim como Deus era com ele e havia se revelado a ele e o amava, ele também amava a todos os discípulos. Esse texto do Evangelho, do capítulo 17 do Evangelho de João, é um texto muito importante, né, nesse ponto, que revela que Deus amou a Jesus. E assim como ele amou a Jesus, ele ama a mim e ele ama a você. Ele ama a todos nós com o mesmo amor com que ele amou a Cristo e deseja tudo aquilo que ele deseja para Cristo, ele também deseja para nós. Que nós venhamos a receber o Espírito Santo e tenhamos um relacionamento íntimo e de grande comunhão com ele, assim como como Cristo tem com ele. Então, se você pensa que Deus é um ser que anda muito longe, muito distante, leia depois João capítulo 17, a oração que Jesus faz pelos seus discípulos. E logo que ele faz a oração pelos seus discípulos, fazendo uma leitura conjugada de João com Marcos, ele toma Pedro, Tiago e João juntamente consigo, vai em um lugar em particular, deixa-os em um ponto do lugar para onde foi e vai um pouco adiante para orar sozinho com o Pai. E por 3 vezes ele ora pedindo a Deus que, se fosse possível, que passasse o cálice dele, daquele sofrimento. Mas ele sabia que aquele sofrimento era necessário. Mas aquele sofrimento gerou tanta angústia nele que o evangelista Lucas vai dizer que ele começou a suar gotas de sangue. E Deus permitiu que Lucas fizesse esse registro do sangue, porque Lucas era médico. Então, nós vemos que Deus escolheu cada um dos evangelistas para escrever a um público específico. Deus escolheu Mateus porque ele era judeu, para que ele pudesse escrever a respeito do evangelho para os judeus. Por essa razão, quando nós lermos Mateus, veremos que Mateus sempre procura fazer a citação dos versículos das Escrituras do Antigo Testamento para revelar, para conciliar Jesus como sendo o Messias, revelando que ele era o Messias para o povo judeu. Marcos escreve a respeito da história de Jesus de uma maneira muito objetiva, porque ele escreve para o povo romano. Então ele procura relatar os principais eventos a respeito da vida de Jesus e da sua obra e daquilo que ele fez. Lucas é o que conta que o soldado traspassou Jesus pelo lado e que saiu sangue e água do corpo de Cristo, e que relata o suor de sangue de Jesus porque ele era médico. E João é o que relata Jesus como o Filho de Deus, como aquele que era o Verbo, que estava com Deus desde o princípio, revelando a natureza divina de Jesus, porque ele foi um discípulo que andou com Jesus. Então, cada um dos 4 evangelistas foi escolhido para que pudesse cumprir, para que eles, em conjunto, os 4, pudessem cumprir uma missão: anunciar o evangelho, que é Jesus, a boa nova, a boa notícia, para todos os povos do mundo, seja para o povo judeu por meio de Mateus, seja para toda a humanidade, para os gentios por meio de Marcos, seja para aqueles que são sábios, aqueles que são estudados, os médicos, os gregos, que são o berço da filosofia, por meio de Lucas, e para revelar a natureza divina, que Jesus é o Verbo, que ele é o Filho de Deus, o Criador, por meio de João,
que foi o amado de Jesus. Foi João que mais experimentou o amor de Jesus. Ele fala, ele se revela como o discípulo amado, aquele que todos, o Marcos fala que todos fugiram, mas no Evangelho de João nós vemos que João não se afastou de Jesus, porque João conhecia o sumo sacerdote. Então João foi o único que acompanhou Jesus e esteve ali ao lado de Jesus quando Jesus estava passando pela sua crucificação, porque ele era o discípulo amado, ele se sentia amado e ele fala a respeito do amor de Deus e como Deus ama a todos, como seus filhos, assim como Deus amou o Filho, Jesus Cristo, ele também amou a mim, amou a você, e ele ama a mim e a você, e ele deseja que o Espírito Santo seja derramado sobre todos nós, porque o que ele deseja é ter uma comunhão íntima comigo e com você. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém.